bem com vocês? Bom, vamos falar um pouco agora, né, sobre a aula de português. A aula de português vai ser da página 124 e da página 125. Assim, é importante vocês fazerem a leitura desse aqui, mas eu vou fazer a leitura junto com vocês. É, o tema dessa página, né, é artigo de opinião. E no texto, Menina Pode Jogar Futebol, que nós já trabalhamos sobre ele, da autora Roseli Saião, expôs, né, demonstrou o que pensa a respeito do preconceito, né? O que é preconceito? É uma ideia que você tem sem antes conhecer alguma coisa. Então, a respeito do preconceito, usou argumentos que defendem o seu ponto de vista e sugeriu uma forma de lutar contra esse problema. Então, o artigo de opinião, ele tem o quê? Ele mostra, né, a- o fato, né, a organização cidade mostrando um fato, depois argumentando sobre aquilo e mostrando a opinião, né? O desfecho da opinião, o que pode ser feito. Então, um artigo de opinião nada mais é que você escrever um texto sobre determinado assunto, demonstrando a sua opinião. Por isso que o nome desse tipo de texto é artigo de opinião, que a pessoa vai defender a opinião dela, entendeu? Então, agora chegou o momento de falar sobre isso em um artigo de opinião. Depois de pronto, seu texto deverá ser postado no mural. Só que, infelizmente, não vai ser postado no mural da escola, mas vocês precisam encaminhar ele para mim. Primeiro, vocês vão planejar. Ah, eu preciso de escrever? Depende de você. Tem pessoas que planejam na cabeça, tem pessoas que fazem o planejamento no papel. Esse planejamento é o quê? Troca opinião com colegas, só que nós vamos trocar opinião com o professor e com os nossos familiares, né? Nós, trocar opinião, e depois de trocar opinião, depois da pesquisa de opinião, né, que você precisa saber a opinião para você formar uma opinião. E você vai fazer o seguinte, depois da pesquisa de opinião que realizaram, vocês acham que o preconceito ainda acontece nos dias de hoje? Se sim, como ele se costuma se manifestar? Ó, presta atenção, esse é o artigo de opinião que nós vamos ter que trabalhar. O mundo seria um lugar melhor se não existisse preconceito? Por quê? Então, é sobre o quê? Preconceito nos dias de hoje. E o mundo seria melhor se não houvesse preconceito? Aqui estou falando para vocês fazer um rascunho. O que é um rascunho? É um texto que você vai fazer o texto, vai errar, vai corrigir, vai apagar, fazer de novo, até ficar do jeito que vocês queriam. Aí, depois de fazer todo o rascunho, aí que vocês vão passar a limpo, que vai fazer o texto definitivo, que é o que deve ser entregue para o professor. Então vamos lá. Depois da conversa com o colega, cada um deverá escrever individualmente seu artigo de opinião. Para isso, use as respostas que vocês deram às perguntas do planejamento e observe as etapas a seguir. Então, ou seja, vocês vão ter que responder às perguntas que estão aqui, ó. Não precisa responder no caderno. Vocês vão responder para vocês mesmos. E depois vocês vão elaborar um texto baseado nessas informações aqui, ó. No primeiro parágrafo, né? Lembrando, tem que ter parágrafo. Não é em começar junto, tem que ter 2 dedos de espaço da margem do caderno. Coloca 2 dedos, que é aonde vai começar o parágrafo. E sempre começando com letra maiúscula. O primeiro parágrafo é a introdução do seu texto. O que é a introdução? Você vai começar, você vai apresentar o fato, né, que será discutido e expresse a sua opinião sobre ele. Então, se nós aqui está falando sobre preconceito, então no primeiro parágrafo, você vai introduzir, vai falar a sua opinião sobre o preconceito. No segundo e no terceiro parágrafo, fundamente sua opinião para o leitor, ou seja, apresente argumentos. Você vai argumentar a sua opinião. Vai dar exemplo, vai explicar. Lembre-se que se lembre-se de que sua intenção é convencer o leitor do seu ponto de vista. Você vai ter que argumentar para convencer a pessoa que está lendo daquilo que você pensa. No último parágrafo, né, que é o quarto parágrafo, apresente sua conclusão. O que é a conclusão?
ela deverá reforçar a ideia aqui apresentada, né? Você vai apresentar uma solução para uma situação. Por fim, no final, aí que vocês vão colocar o título. Então, primeiro você escreve o texto todinho, depois que você vai escrever o título. Um título bem interessante, entendeu? Aí, isso continuando. Isso aqui são as etapas que vocês devem fazer. Mas não precisa de responder isso aqui, ó. Não é responder. Isso aqui ele está te orientando como que você deve fazer. 2. Depois de concluir o texto, releia e observe se o seu posicionamento a respeito do assunto está claro. Então você vai verificar, né? Você vai ler o seu texto e vai verificar se é aquilo mesmo. Por quê? Porque esse aqui ainda é um rascunho. Depois que você fizer a verificação e concluir que o seu texto está normal, está bom, aí você vai fazer a revisão. Ao terminar o texto, você não vai trocar com o colega, porque nós não estamos em sala de aula, e cada um vai, e vocês vão fazer essa análise, né? Apresentei o meu parágrafo, você vai responder para você mesmo. Não precisa de marcar só o X e me mandar, não. O que para mim importa é a sua produção de texto. Você vai responder para você mesmo. Apresentei no primeiro parágrafo o fato de ser discutido? Tem que ser sim a resposta. Não precisa de você marcar aqui e mostrar para mim. Não. Você aí, quando tiver tudo pronto, finalizando o texto e feita a sua revisão, passe a limpo. O que é passar a limpo? É fazer o que você fez no rascunho tornar o seu texto definitivo, entendeu? E vocês podem me perguntar, qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixe de perguntar e não esqueça de incluir o seu nome na atividade, o cabeçalho, é importante, ok? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fique com Deus e até a próxima.